E aí ele falou que está gravando. Tela inteira. Essa tela. Então vamos lá. Tô falando que. Vai falando que tá apresentando aqui. Então aqui, aula passada a gente falou das leis de Kirchhoff, quando a gente tinha vários resistores assim, aí uma bateria, aí outra bateria, aí está ligado aqui, aí tem mais um resistor, e está ligado aqui. Enfim, a gente aprendeu, isso aqui precisa fechar. A gente aprendeu a resolver esse tipo de coisa. Quando a gente tem um monte de resistores e baterias. E a gente também aprendeu a resolver o estado estacionário de uma associação de capacitores. Quando eu falei, no estado estacionário, numa associação de capacitores, a gente consegue calcular capacitância equivalente. Em série, em paralelo, no que quiser. Até pelas leis de Kirchhoff. Se vocês olharem, a gente pode calcular capacitâncias equivalentes de estruturas que não estão nem em série nem em paralelo, né? É só fazer aqui a relaçãozinha, perceber que dá para fazer tudo queda de potencial. Mas vamos lá. Mas existe um circuito que é chamado de RC. Vocês esperam R de resistor, C de capacitor. Então, dado que eu sei ligar resistores no circuito e como eles se comportam, e dado que eu sei ligar capacitores no circuito e sei como eles se comportam no estado estacionário, ou seja, quando eles estão totalmente carregados, é esperado que eu consiga, de alguma maneira, estudar e entender o comportamento de um circuito quando eu tenho os dois elementos. Eu tenho um resistor e um capacitor. Então aqui a bateriazinha, aí aqui tem uma chave, a chave está desligada, eu posso ligá-la. Quando eu ligo, a bateria começa a fornecer corrente para o circuito. E o quê? Sim. E aí, eu quero analisar isso. Eu quero analisar exatamente isso. Eu quero analisar o momento em que eu ligo a chavinha. Não sei se vocês já deram uma olhada no livro sobre isso. Quando eu ligo a chavinha aqui, passa a passar uma corrente no circuito. Em que sentido? Do mais para o menos. A única fonte que eu tenho no circuito agora é a bateria. Como eu tenho uma bateria só, a gente volta lá para antes das leis de Kirchhoff, o negócio da bateria que já era corrente. Aqui é mais, aqui é menos. Então a corrente é gerada nesse sentido. E a corrente vai cruzar o capacitor, a mesma corrente vai cruzar o resistor e vai voltar para a bateria quando eu fecho a chavinha. E a pergunta é: o que acontece? Então vamos responder, né? Já que eu fiz a pergunta, tenho que responder por dever moral. Então eu vou ter um circuito com resistor mais capacitor ligado a uma bateria. Como no desenho aqui, nesse desenho do lado. Eu tenho a bateria, eu tenho o capacitor, eu tenho o resistor, e aí ele vem aqui e tem uma chavinha que eu posso abrir e fechar.
Então, vamos começar? Vamos começar? Do começo, certo? Com o capacitor descarregado. Comprei o capacitor e enfiei no circuito. Não está carregado, acabei de comprar. Ele veio zero de fábrica com o capacitor descarregado. Então, o que é o capacitor? Capacitor, ele é um negócio que tem o poder de armazenar carga quando eu coloco entre os seus terminais uma diferença de potencial. É isso que ele faz. É um negócio que armazena carga a uma taxa, né? A capacitância dele, quando eu coloco uma diferença de potencial no sistema. E a bateria, ela gera uma diferença de potencial no sistema. Só que a gente aprendeu a estudar, a analisar o capacitor já carregado. Qual que é a diferença de potencial nele, entre os terminais dele, quando ele já está carregado? Aqui o processo é diferente, aqui é um processo dinâmico. Eu vou carregar o meu capacitor. Então, o que acontece quando eu carrego o meu capacitor? Eu ligo a chave. Então, ao ligar a chave, ele está com Q igual a zero aqui, sem carga. Começa a passar uma corrente, né? Eu ligo a chave e a bateria gera uma corrente. Por que eu faço aí? Porque a bateria ela é o papel dela gerar corrente. Só que por algum motivo que vai ficar claro, eu vou supor que essa corrente depende do tempo. Se fosse só resistor aqui, a corrente ia ser ΔV, né? Sobre R. Epsilon sobre R. Só que tem o capacitor. A gente sabe que o capacitor armazena carga. Então, a gente espera que o capacitor ele seja carregado. De alguma maneira, eu vou carregar o meu capacitor até chegar na carga máxima. Como é que eu faço para carregar o meu capacitor até chegar na carga máxima? Eu ligo na bateria e vejo o que acontece. Então, pode acontecer, como a carga está sendo armazenada, pode acontecer da corrente também variar no tempo conforme a carga é armazenada. Ela pode ser armazenada numa taxa não constante. Então, essa corrente faz com que seja e isso aqui sim é claro, armazenada uma carga Qzinho de T no capacitor, entre os terminais, entre as placas do capacitor. Q de T. De um lado é Q positivo, do outro lado é Q negativo, né? Como a gente viu, entre as placas do capacitor. Tudo bem? Então aqui tudo bem, aqui armazenou uma carga Q de T. Professor, mas como uma corrente passa pela bateria, ela não é renovada com uma DDP? Como assim renovada? Tipo, ele repõe o que ela perdeu. Sim, ele repõe. Ou seja, a corrente veio aqui. Chegou aqui, certo? Uhum. Aí ela continua aqui, né? Não para, não acabou aqui. A bateria Mas continua gerando essa corrente. ele vai repor o que o capacitor tirou? Sim, não é bem que o capacitor tirou. Aqui, os eletrãozinhos, né? Eles vão vindo para cá. Eles vão vindo para cá. Então, quando a corrente vem,
a carga é armazenada aqui, mas aqui continua. É como se aqui a corrente, essa parte da bateria negativa, puxasse os elétrons. Não, empurrasse os elétrons, certo? Certo. Então, aqui. E aí o papel da bateria, esquematicamente, né? Não olhando para o que tem dentro, é dizer que ele vai continuar, essa corrente, ele vai manter essa corrente no fio. Ok. Mas essa corrente, ela vai depender, a gente vai ver, da carga que vai ter no capacitor. É por isso que eu digo que ela vai depender do tempo. Em cada instante de tempo, passa uma corrente diferente no circuito inteiro. O circuito inteiro tem a corrente. Só que num tempo diferente, essa corrente vai ter outro valor. Que a gente vai ver como é que é. Beleza. Então, ela faz com isso. E aí, no estado estacionário, qual que é o negócio? No estado estacionário, o que é o estado estacionário? Quando o capacitor está carregado, certo? Quando o capacitor está carregado. Então, ele vai começar a carregar, até... Como a Epsilon a DDP, gerada pela bateria, e tem uma capacitância C, no estado estacionário, ou seja, quando o tempo vai para infinito, o que acontece é que o capacitor fica totalmente carregado. Qzinho igual a Q sobre C, que é a carga máxima. Não, Qzinho igual a Qzão, certo? Qzinho igual a Qzão, que é a carga máxima do capacitor. Então é C vezes Epsilon. Né? Se tem uma carga C, uma capacitância C aqui, o Qzinho é C vezes Epsilon. Quando enche todo o capacitor. E é esperado também a carga máxima capacitor. E é esperado também que, como chegou na carga máxima, não tem mais o que carregar. Então, quando chegou na carga máxima, eu não vou ter mais. Se eu tiver ainda corrente aqui, vai continuar acumulando carga nessa placa. Então, quando chega na carga máxima, eu tenho que ter que a corrente é nula, ou seja, o sistema para de fornecer corrente. Porque se ele continuasse fornecendo corrente, a carga do capacitor ia aumentar mais ainda. E isso não pode. O capacitor ele tem essa propriedade de, no estado estacionário, armazenar uma carga tal que é a máxima carga possível. Então a gente já vê aqui que a corrente tem que depender do tempo. Parou. Por que ela tem que depender do tempo? Porque se ela é zero quando está carregada, ela não pode ser zero para sempre. Ela tem que ser um valor maior que zero em algum momento. Isso significa que ela variou no tempo, certo? Se era maior que zero, ficou zero, se era maior que zero e ficou zero, ela tem que chegar no zero. Então, ela varia no tempo. Muito bem. E como é que eu faço, então? Como é que eu resolvo o sistema? Vamos lá, vamos ver o que a gente aprendeu. Como é que eu resolvo esse sistema? Eu quero descobrir a carga e a corrente em função do tempo. O que eu sei? Eu sei resolver só resistores. Eu sei resolver só capacitores no estado estacionário. Como é que eu faço para analisar aqui
como eu faço para obter uma equação que relacione todas essas coisas? O que mais que a gente viu? O que mais que a gente aprendeu? A gente aprendeu as leis de Kirchhoff, certo? Então eu posso aplicar aqui, pela lei das malhas, isso aqui é uma malha, certo? É um circuito inteiro, em particular um circuito simples é uma malha só. Pela lei das malhas, então, eu vou desenhar uma malha. Ela começa aqui, ela vem aqui e ela faz assim. O que eu tenho? Vou contar o que eu tenho. Aqui ele ganha epsilon. Aqui ele perde a diferença de potencial nos terminais do capacitor. Se o capacitor ele está não com uma carga total, mas com uma carga intermediária, é essa carga que vai fazer essa carga que vai fazer. Eu vou escrever diferente. Eu vou escrever aqui delta é, a diferença de potencial entre os terminais do capacitor vai ser Q de T, a carga. Como é que é? V delta V, então dividido por C. Certo? Não vai ser mais a carga de. A diferença de potencial entre esses dois pontos, esse delta VC, é igual a carga dividido pela capacitância. Como no caso cheio. No caso cheio, delta V é a carga total. Então, o delta V, nesse caso, ele é menor do que o caso cheio. No caso em que ele está totalmente carregado, ele é isso daqui. Vocês concordam? Menos R de T igual a zero. Certo? Essa é a lei das malhas aplicada ao meu sistema simples, que é um circuito fechado simples, que não tem coisas assim. Tudo bem? Até aqui? Então eu só vou escrever isso aqui bonitinho assim. I de T mais 1 sobre RC. Olha que legal. Parece a coisa RC, que é o nome do meu circuito. Q de T é igual a epsilon, certo? Epsilon sobre R. Vocês concordam comigo com essa parte aqui? De que essa é a DDP nos terminais do capacitor? Não é a DDP dos. Não tem a ver com epsilon, tem a ver com o capacitor. A DDP aqui é isso daqui, quando eu tenho uma carga. E aí eu obtive uma equação. Olha que maravilha. Eu obtive uma equação dada pela lei das malhas. Quando a gente tem coisa assim, o que a gente faz? Eu não sei resolver. Começa a aplicar a lei das malhas e lei dos nós, que isso é uma coisa geral que vai valer sempre. Então eu obtive uma equação. Assim, eu obtive uma equação. E aí, o que eu faço? Eu obtive a equação. Quem é I de T? Quem é I de T? Essa equação aqui não me diz nada, certo? Assim, só ela. Note que a corrente que passa aqui é essa, I de T. Note que I de T ela calha de ser também
a corrente que chega na placa mais, né, do capacitor e faz com que sua carga QDT aumente. Então a corrente chega aqui e aumenta I é DQDT, tá? Mas qual Q? Né? Além de ser o Q da seção transversal, ele também é a taxa de variação, né? Da carga que chega no capacitor, que o capacitor acumula, porque é a carga que chega nele, certo? Então o I de T é DQDT. Tudo bem? Isso aqui é importante, gente. Onde que. Só um minutinho. Onde que. É esse aqui. Oi. Eu posso fazer essa relação porque o meu capacitor ele só aumenta a carga por causa da corrente, é isso? Isso, ele aumenta a carga porque está chegando carga nele. Como é que chega a carga nele? Chega a carga nele pela corrente. E a taxa de carga que chega é igual a taxa de carga que ele recebe porque a carga não desaparece, certo? Certo. A taxa de carga que chega é carga por unidade de tempo, que é corrente. E ela vai chegando e vai aumentando a carga do meu capacitor. Então, eu poderia escrever, e eu posso dizer que é a taxa de carga que passa no fio aqui, certo? Taxa de carga por unidade de tempo. E aí ele vai aumentar a mesma quantidade. Exatamente, ele vai aumentar. Não é que a carga que está aqui é igual à carga que está aqui. É que o aumento da carga é o mesmo. Tá. Certo? Ele aumenta a mesma quantidade. Então, por isso que eu posso escrever I igual a dq dt. Esse Q que entra aqui, isso é sutil. Esse Q que entra aqui não é o Q que está aqui. A equação vale, mas esse Q que está aqui também é. Essa variação é a variação da carga no capacitor, porque o que passa pelo fio chega no capacitor e aumenta a carga do capacitor. Por que eu quero fazer isso? Oi? Ah, não, nada, desculpa. Eu deixei aberto. Por que eu quero fazer isso? Eu quero fazer isso porque aqui eu tenho Q de T. Se aqui eu tenho Q de T, eu quero uma equação ou para a corrente ou para o Q. Se a minha corrente estiver ligada com um pontinho azul aqui, que não tem nada a ver com o capacitor, a minha equação não me serve de nada. Mas se eu consigo ligar ela com uma grandeza do capacitor, em particular será ligar com a carga, eu consigo escrever uma equação para o meu capacitor. Então, isso aqui para o carregamento. Então, é dq dt mais 1 sobre RC Q de T é igual a epsilon sobre R, onde agora Q de T, isso aqui é uma equação diferencial que vai me dar o comportamento em função do tempo da carga armazenada no capacitor. Essa equação diferencial, então, ela vai me dizer, quando eu resolvê-la, como que o quanto de carga que o capacitor é carregado. Esse I é dqdt também é como que a corrente varia no circuito. Tá bom? E aqui que falta fazer, então? Se a gente tem uma equação diferencial, é resolver a equação diferencial, né? E aí vocês... Enfim, aí eu ia dizer que é com vocês, mas como eu estou aqui, é meu papel, a gente vai aprender a resolver equação diferencial
provavelmente mesmo não sabendo resolver equação diferencial. Essa é uma equação diferencial de primeira ordem. Equação diferencial ordinária de primeira ordem. Geralmente, quando ela é de primeira ordem, a gente consegue resolver de uma maneira bonitinha. Principalmente quando tem essa cara, dq, dt, mais um negócio. Então, vamos tentar resolver. O que a gente faz? A gente passa para o outro lado, certo? É menos 1 sobre RC. Q de t mais epsilon sobre R, certo? E eu vou escrever, porque eu quero, menos 1 sobre RC. Eu vou escrever isso aqui assim, ó. 1 sobre RC eu vou tirar aqui. Isso aqui vai ser Q de t menos epsilon C, certo? Dq dt. E notem que agora fica interessante. Por quê? Porque como é que é um método... Qual que é o ideal de se resolver essa equação? O ideal para resolver uma equação diferencial desse tipo de primeira ordem é deixar tudo que envolve Q de um lado e tudo que envolve T de outro lado. Então, de uma maneira não muito rigorosa, mas válida, eu posso escrever, eu vou dividir isso daqui, certo? dq dividido por q de t. Aí eu não vou mais escrever o quê? Eu sei que é um q de t. Epsilon c é igual a menos 1 sobre rc dt, certo? Isso aqui é um procedimento lícito que me faz com que eu consiga separar a minha equação diferencial, ou seja, deixar tudo que tem Q de um lado e tudo que tem T, no caso aqui é só o dt, do outro lado. Então agora eu posso fazer o seguinte, integrando ambos os lados, até t, eu sei que eu vou integrar do primeiro lado, né? Dq dividido por q menos epsilon c é igual a menos 1 sobre rc integral de dt. Eu estou integrando de 0 até t. O 0 é quando começa e o t é quando é t. Eu sei que eu falei para vocês, o capacitor começa descarregado, então aqui é 0. E no tempo t ele tem uma corrente Qzinho de t, certo? Então agora eu estou resolvendo a minha equação. Isso aqui vocês já viram várias vezes, né? Isso aqui é um ln de Q menos epsilon c, certo? Avaliado entre Q de t e 0. É igual a menos a integral de 0 a t de dt é t, menos t dividido por rc, certo? Então, isso aqui é ln de Q menos epsilon c dividido por menos epsilon c igual a menos t sobre rc. Até aqui vocês concordam, gente, que isso aqui que foi feito? O que eu fiz foi isso. Fiz isso daqui. E aí, eu fiz isso daqui. Assim. Perfeito, foi isso. A gente chegou numa equação e resolveu. Tá resolvido. Mas aí, para deixar bonitinho, eu vou tirar a exponencial, certo? Aqui. Epsilon c por menos epsilon c é igual a e a menos t sobre rc. Então, Q de t. Aí eu volto meu tzinho para deixar bonito. É epsilon c menos epsilon c e menos t sobre rc. Então, Q de t é igual a epsilon c
multiplica 1 menos E a menos T sobre RC. E se você lembrar, o εc é o meu Qzão. É a carga total no circuito. Meu εc é quando o capacitor está totalmente carregado, né? A gente viu isso. Cadê o botãozinho? Aqui. Tá? Então eu sei o meu Q de T. O meu Q de T, ele é isso daqui. Então, se eu tenho o Q de T, nota aqui. Então, na expressão aqui, dá para ver que se T é igual a zero, Q de zero é igual a zero. E no estado estacionário, ou seja, se T tende a infinito, o capacitor é carregado num tempo infinito, certo? Idealmente. Na prática, não, porque nada é ideal, mas para tempo tendendo a infinito, o exponencial vai para zero, que tende a Qzão. Então, isso aqui faz sentido. Essa expressão aqui, em zero, ela vale zero, e no infinito, ela vai para Qzão. Então, isso aqui faz sentido que seja a descrição do carregamento de um capacitor. Certo? Eu tenho meu capacitor, eu tenho que Q de T é igual a isso. E a corrente? A corrente no capacitor é dQdt. A equação assim, com respeito ao tempo, I de T é dQdt, que é esse cara aqui. Q sobre RC E a menos T sobre RC. Então, meu I de T, quem é o meu I de T? Meu I de T, então, ele vai ser I0 E a menos T sobre RC, onde I0 é a carga total dividido por RC. Ou seja, a minha corrente, então, eu também sei o comportamento dela em função do tempo. A minha corrente, ela vai, como eu falei para vocês, se T igual a zero, fica aqui I T igual a zero, o capacitor não tem carga zero, então é como se ele não existisse. Né? Então passa. Quer dizer, como a diferença de potencial nele é zero, então passa essa corrente aqui. Se T vai para infinito, é aquela coisa, a carga começa a saturar do capacitor. E como a gente vê na expressão, a corrente tende a zero, essa expressão. Então, isso aqui é uma descrição quantitativa, uma descrição de como que a coisa acontece, certo? A carga ela vai aumentando com uma exponencial negativa, né? Aqui, então, ela começa em zero e vai aumentando cada vez mais lento até chegar no valor final. E a corrente, ela começa grande e vai decaindo. Por quê? Porque cada vez, se a carga vai cada vez mais lento sendo acumulada, cada vez mais lentamente sendo acumulada, é porque a corrente está cada vez menor. Porque a corrente é a taxa de variação que a gente viu da carga no capacitor também. Tá bom? Então a gente resolveu o nosso problema. Professor, Oi. o dQdt, ele é ao mesmo tempo quanto o capacitor varia e o quanto a corrente varia?
Sim, o DQDT, ele é... O DQDT, esse DQDT, ele é a taxa de variação da carga no capacitor, certo? Certo. Por definição. Mas a corrente que chega, como tem conservação de carga, a carga não some nem desaparece, a corrente que chega, ela cria essa taxa de variação. Ela vai, a corrente que chega, ela é carga por unidade de tempo. Certo. E essa carga por unidade de tempo que chega é a carga por unidade de tempo que vai ser, que aumenta, que vai chegando na placa do capacitor, então que vai fazendo com que a carga na placa aumente, certo? Tá. Não sei se foi claro. Não, foi sim, foi sim. Então, tipo, ele vai Então, chegar e ele vai meio que como se estivesse transferindo a carga para o capacitor. é como se estivesse transferindo a carga para o capacitor. A carga não desaparece. O DQDT que chega tem que ser o mesmo DT que ele recebe. Mesmo DQDT que ele recebe. Beleza. Então, essa igualdade aqui não é uma definição. Essa igualdade aqui quer dizer que está chegando o I de T e gerando um DQDT. Não é só. Sendo que, como I igual a DQDT, isso não é claro. Isso é, para mim, pelo menos. Isso é um ponto que tem que ser visto direitinho. Não é claro. Não é óbvio que I é igual a DQDT. Beleza. E aí eu estava fazendo isso. Eu ia pegar essa equação. Eu queria falar, então, um negócio chamado constante de tempo do capacitor. Ou seja, se vocês olharem as expressões, se vocês olharem as expressões, a constante de tempo do circuito, eu posso escrever como sendo tal igual a RC. Ou seja, tal igual a RC tem unidade de tempo e é o que aparece aqui. É o tempo característico do meu sistema. 1 menos E a menos T dividido por tal. E o I de T I0E menos T dividido por tal. Então, olha que legal. O circuito chama RC e a constante de tempo é exatamente RC. A constante de tempo, ela é exatamente... É um tempo característico do sistema, certo? É a única coisa que tem a unidade de tempo que aparece no meu sistema e conforme ele varia no tempo, né? Uma exponencial de M menos T sobre tal. E a resistência vezes a capacitância. A gente sabe que como é uma exponencial, se T é igual a tal, I de tal é igual a I0 sobre E. E tem esse valor aqui, aproximadamente 0,68 e 0. Cada vez que o T aumenta, eu divido por E, né? Esse é o negócio, tipo uma progressão geométrica. Cada vez que o T aumenta, eu divido por E, né? T igual a 2 tal. Fica aqui I de T é igual a I0 por E quadrado, e assim por diante. Cada vez que eu dobro o meu tempo, eu divido por E. A exponencial, ela é uma exponencial. A exponencial é a maneira contínua de uma progressão geométrica, vamos dizer assim. Tudo bem? Só para dizer, então, que existe uma constante de tempo, que é o tempo característico. A gente resolveu as equações e, magicamente, apareceu uma constante de tempo associada. O que é uma constante de tempo? É o tempo característico que aparece nas minhas equações. É o tempo característico de decaimento da corrente, ou de acúmulo de carga. Certo? E ele depende das características do meu sistema, R e C. Essa constante é como se fosse um número qualquer que faz ir diminuir em exponencial. Sim, mas não é qualquer. Aí é que tá. É como se fosse
um número qualquer que faz o I diminuir, que tem dimensão de tempo, mas a gente obteve que esse número, ou seja, esse coeficiente, esse tempo característico é igual a RC para um circuito RC. É igual a resistência vezes a capacitância. Resistência do resistor vezes a capacitância do capacitor, certo? Mas é um número que aparece ali em cima. Mas ela tem uma interpretação física, né? Que é a corrente. A corrente vai diminuindo nessa taxa. Ou seja, eu consigo ajustar o meu resistor e meu capacitor para escolher quão rápido aumenta ou quão rápido diminui, ou para escolher esse tempo característico. Tudo bem? Beleza. Então a gente carregou o capacitor. Aí o que a gente faz agora? Adivinha? Carregamos, tá cheio. A gente descarrega. Vamos descarregar o capacitor. Então pegamos um capacitor completamente Vamos supor que a gente fez esse processo aqui até o tempo infinito e a gente tem dois infinitos, né? Nosso tempo máximo é 2 infinitos, seja lá o que isso for. Eu carreguei o meu capacitor, ele está carregado. Agora eu vou descarregar. Vamos carregar aqui. E o conectamos com o resistor. Seja sem bateria. Eu tiro a minha bateria do sistema e faço e curto-circuito ele. E faço com que agora o sistema seja só esse. Eu tirei minha bateria. Faço uma chavinha, coloco o meu capacitor, coloco a minha resistência aqui e ligo a chavinha. Quando eu ligo a chavinha, o que acontece? Quando eu ligo a chavinha, eu tenho uma malha. O esperado, que é isso, gerará uma corrente indo. Eu vou escrever do terminal, depois eu falo. Terminal positivo para o negativo do capacitor. Ou seja, a corrente ela vai do positivo para o negativo do capacitor, porque sim, porque ele vai funcionar como uma bateria. É ele que vai gerar a corrente. Ele é a única coisa que pode gerar corrente. Ele vai gerar corrente como se fosse uma bateria, que vai do terminal positivo para o negativo, como se ele fosse uma bateria. E aí, essa corrente, aí é aquela coisa, tem que ter conservação de carga. Se tem conservação de carga e o capacitor tem uma carga finita, se ele gera corrente, a carga nos terminais diminui. Essa corrente I de T fará com que a carga Q de T no capacitor, ou seja, entre os cada que é positivo de um lado e negativo do outro, diminua. Vocês concordam, gente, com esse argumento? O que vai acontecer? Quando eu ligo aqui, o capacitor ele é um negócio que armazena carga e se eu ligo ele num resistor, eu permito que a carga flua. Se eu fecho os terminais do capacitor, eu permito que a carga flua.
por estado natural dela, que é equilíbrio de cargas. Então ela vai fluir do terminal positivo para o negativo, porque é o sentido que a gente convencionou para a corrente, e é como se o capacitor funcionasse como uma bateria, só que agora uma bateria fictícia. Tipo aqueles negócios, eu acho que é capacitor que tem lá dentro. Aquelas lanternas que a gente carrega girando assim, lanterna de corda, carrega girando, aí a gente vai, liga, e de repente a luz vai diminuindo aos pouquinhos. É como se fosse aquilo. Essa corrente também é a taxa de variação da carga do capacitor. Esse é o próximo passo. No livro está diferente, mas eu gosto de falar da seguinte maneira. Vamos lá. É mais ou menos a taxa de variação da carga no capacitor. Mas não é. Embora no livro esteja escrito que é, depois aparece um sinal de menos magicamente. Ali você fala, sinal de menos tem que mudar o sinal, a direção da corrente? Tem, então vamos lá. A lei das malhas nos dá o quê? O que nos dá a lei das malhas? Pegar uma malha, e eu gosto de desenhar malha no sentido horário. Então vamos lá. Aqui, quando eu faço esse processo, o terminal do capacitor aqui é positivo, negativo, tem uma queda de potencial. Queda de potencial menos Q de T sobre C. E aqui eu desenhei a corrente para cima, que eu sei que é a direção correta, que eu falei que vai determinar o positivo para o negativo. Então, aqui, pela lei das malhas, se eu estou andando para cá e a corrente está para cima, é mais RI. Certo? Então, essa é a equação que eu tenho. Que é 1 sobre RC. Que eu vou escrever assim só para deixar bonitinho. Essa é a equação que eu tenho para pela lei das malhas, certo? E aí, do mesmo jeito que no outro caso, surge a pergunta: quem é I de T? Lembra que eu falei para vocês que o I de T é o tanto de carga que vai chegando no meu capacitor? Só que aí agora ele chega por aqui, ó. Então a minha corrente, ela vai ter o papel. A corrente chega. Agora chega no terminal negativo. Se ela chega no terminal negativo, ela é responsável por variar por fazer variar a carga. Tá certo isso que eu fiz aqui? Acho que tá certo. A carga. Eu acho que tá certo isso que eu fiz aqui, né? A carga. Qual carga? Menos Q. Certo? A corrente que chega, ela faz variar. Chega a carga e faz variar agora a carga menos Q. Então, o I de T agora, ele não é mais, ele é a taxa de variação de carga do capacitor, mas ele é a taxa de variação da carga do capacitor no terminal negativo. Então é D dt do menos Q agora.
certo? É a mesma coisa, o princípio físico é o mesmo, mas agora o que está variando é a taxa. Está chegando carga no terminal negativo. Então, isso aqui é menos do que dt. Essa convenção aqui é diferente da do livro, mas é uma maneira que eu achei melhor para explicar. Tudo bem? Por quê? Porque está no sentido oposto do carregamento. Então, eu tenho as seguintes equações. Eu tenho que isso aqui vale. Vocês entenderam isso daqui, gente? Por que aparece sinal de menos aqui? Porque a corrente está chegando no terminal negativo do capacitor. Então, aparece isso. E eu sei que, então, I de t é menos do que dt. Se eu junto essas duas coisas, o que me implica que menos do que dt, menos 1 sobre RC, Q de t, é igual a zero. E essa equação é mais fácil que a outra, certo? Mas da mesma maneira que eu resolvo. Então, dq dt é igual... O que é dq dt? É igual a menos 1 sobre RC, Q de t. Então, dq sobre Q é igual a menos dt 1 sobre RC, dt. Integrando de 0 a t, então a integral de dq sobre q é igual a menos 1 sobre RC, integral de dt. A integral de dt vai de 0 a t porque é o que eu quero. E a integral de dq sobre q, a carga varia da carga total, que é quando t igual a zero, a carga é a carga total do meu sistema, até o meu qzinho de t, certo? Então, quando eu integro essa expressão, o que aparece? Aparece um ln de qzinho de t dividido por qzão é igual a menos t sobre RC. Se eu tivesse a carga vindo do outro carinha lá, da bateria, eu sabia que o Q estaria relacionado com a diferença potencial nos terminais da bateria, mas não importa. Então eu sei daqui que Q de T é Qzão e a menos T dividido por RC, certo? E aí, meu I de T, vou escrever aqui embaixo. Meu I de T, a gente viu aqui que é menos dq dt, menos com menos mais, isso aqui então é Qzão sobre RC, e a menos T sobre RC, que é igual a I0 e a menos T sobre RC. Tá? Tem que tomar um cuidado aqui, eu vou escrever, cuidado. É convenção diferente da do livro. Por que isso? Porque no livro, eu estava vendo o livro lá, e aí ele de repente apareceu um sinal de menos. Assim. A corrente tem sinal de menos, então quer dizer que está para o lado contrário. Mas a gente já está supondo que ela está para o lado contrário, né? Quando a gente faz a lei das malhas aqui, a gente já está dizendo, eu estou supondo que a corrente está para cima no resistor, então é por isso que aparece aqui esse negócio, essa equação desse jeito. Aí se eu encontro I negativo, então quer dizer que a corrente está para baixo, então, mas o livro fala que está para cima. Não sei se vocês estão entendendo o negócio. O que então acontece aqui é que
o livro indiscriminadamente. Não, assim, eu não quero criticar o livro, mas estou criticando. O livro indiscriminadamente, de manhã é difícil, substitui I igual a DQDT. Sem falar quem é que. I igual a DQDT, é uma fórmula. I igual a DQDT. Você aplica o que você quiser. Não é bem assim. Tem que ver o que o I está fazendo. O I está aumentando. O I ele está fazendo com que a carga varie no terminal do capacitor. Mas aí quando o I chega aqui, ele aumenta a carga negativa. Ele aumenta a carga negativa. Ele faz variar a carga negativa no terminal do capacitor. Então, ele é a variação da carga no capacitor, mas ele é a variação da carga no terminal negativo. Então, se ele é a variação da carga no terminal negativo, ele é DDT do menos Q. Quando eu analiso, eu tento relacionar a corrente que passa no circuito com a corrente no terminal que chega no terminal do capacitor. Certo? E por isso que aparece sinal de menos e a gente acha estranho. A gente acha estranho. Por que a gente acha estranho? A gente acha estranho porque fala, mas se tem sinal de menos, então, no resultado final, eu aprendi que quando tem sinal de menos é porque eu supus que a corrente está para um lado, o sinal de menos diz, então, que ela está para o outro. E aí fica confuso, né? Mas vocês entenderam aqui o problema todo do sinal de menos que aparece magicamente? Vocês entenderam o processo de descarregar um capacitor? Sim, é porque ela varia o menos Q e não o Q. Então, é isso que faz com que... Ou seja, ela chega e varia o menos Q. Antes ela chegava ao contrário, certo? Cadê o desenho? Antes ela chegava ao contrário. Ela chegava aqui a corrente. E fazia variar o mais Q. Agora não. Agora ela chega nesse terminal. Então ela faz variar o menos Q. Então, em vez de eu botar positivo em vez de eu botar positivo e depois aparecer um sinal de menos e eu argumentar que é porque está do outro lado, vamos analisar direitinho e ver onde que chega para manter a consistência aqui dos sinais, para ver que se é positivo está para cima, se é negativo está para baixo, conforme as leis de Kirchhoff nos ensinam. Tá bom? Tá bom. É importante isso daqui porque está diferente do livro. E como está diferente do livro, é bom deixar bastante claro o que é que isso está acontecendo. Mas vamos ver os limites aqui. Se t é igual a zero, Qzinho igual a Qzão. Se t tende a infinito, Qzinho tende a zero. O que significa, o que faz sentido ser uma descarga do capacitor. Aqui, I de t. Se t é igual a zero, I igual a zero. Se t igual a... Cadê? Tende a infinito e tende a zero. Que é aquela coisa. Se t é igual a zero, o meu capacitor está funcionando como uma bateria, efetivamente. Então, se t é igual a zero, enquanto ele vai passando corrente, mas vai acabando a carga. Nota que daqui eu posso dizer que isso aqui é um epsilon linha
por R, onde é epsilon' igual a Q sobre C. É a DDP máxima entre os terminais do capacitor, certo? Então, no início, ele funciona como uma bateria ligada no 100%. Ele vai fornecer aqui, né? A corrente vai ser epsilon sobre R, né? Igual eu vou escrever como sendo Q sobre RC, que é o meu epsilon' efetivo sobre R, que é a diferença de potencial inicial nos terminais do capacitor dividido pela resistência, que é o que eu espero de uma bateria, certo? Qual que é o problema? O problema é que a diferença de potencial nos terminais do capacitor vai diminuindo, porque a carga vai diminuindo, porque não é uma bateria, né? Mas é útil, por exemplo, para aquelas lanternas de girar e apertar o botãozinho, e aí, em algum momento, a lanterna vai acabando o que a gente chama de bateria da lanterna, né? Porque não é uma bateria. Exato. Tudo bem, gente? Tudo bem? Professor, Oi. se por um acaso eu pegasse essa corrente e eu invertesse ela, aí seria DQDT? Sim, mas você não pode inverter ela sem uma bateria. Beleza. Não, 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 mas tipo, só hipoteticamente. Sim, hipoteticamente, sim. Beleza. Mas você não pode, certo? O Certo. sistema físico não permite, mas hipoteticamente seria. Beleza. Beleza? Então, beleza, gente. Olha que maravilha. Então, eu achei que ia ficar enorme aqui a conta, não ficou. Então, vamos lá. Então, a gente sabe carregar e descarregar capacitor. Vamos carregar e descarregar esse capacitor do sistema. Vamos pegar agora, então, um sistema com dois resistores. Ó, o circuito da figura. Eu tenho uma bateria. Essa bateria, então, ela está ligada aqui num resistor R1. Aí ela tem uma chave aqui, né, que permite fechar ou deixar aberto esse negócio que vai me atrapalhar nas contas, né? Mas é importante para carregar e descarregar. E ela está ligada num capacitor e numa resistência R2. E aí aqui tem uma chavinha que faz com que eu possa ligar ou desligar. E a gente vai ver por que eu possa ligar ou desligar a minha como é que fala? A minha chavinha para variar a carga no capacitor. Pergunta. E aí, de repente, eu fecho a chavinha. Então, eu sei resolver o sistema antes e depois. Então, a pergunta é: determine a constante de tempo antes da chave ser fechada e depois de ser fechada. Pergunta lícita de se fazer. Depois, feche a chave em t igual a zero. Determine a corrente na chave como função do tempo. É o que a gente já fez, mais ou menos. Então, vamos lá. Em A. No item A, eu tenho efetivamente um circuito. A chave está aberta, como se isso aqui não existisse, né? Eu tenho efetivamente um circuito simples. Então, eu posso aplicar a lei das malhas. Vou pegar essa malha aqui, certo? Eu posso aplicar a lei das malhas na malha desenhada. Eu sei que, nesse caso, a corrente ela vai nessa direção. Então, eu sei que vai acontecer isso daqui com o meu capacitor, vai ter mais e menos aqui. Então, eu sei que na lei das malhas eu vou ter, nessa malha verde, epsilon menos R1i
E aqui passa aí também, tá? É uma corrente só. Esse negócio está aberto, é como se ele não existisse. Epsilon menos R1i menos a diferença de potencial no meu capacitor menos R2i igual a zero. Eu posso escrever isso aqui como sendo R1 mais R2 i menos Q de T sobre C igual a epsilon. Ou, para fazer igual ao que a gente fez, eu posso escrever aqui I de T menos Q, 1 dividido, epsilon 1 dividido por R1 mais R2, C, Q de T é igual a epsilon dividido por R1 mais R2. Certo? Eu posso fazer isso. Na verdade, é assim que se faz. E aí, qual que é o negócio? O negócio é que pelo mesmo procedimento, lembra? Essa aqui é a constante de tempo que aparece no meu sistema, quando eu resolvi a equação diferencial. Então, eu tenho que, sem resolver o meu sistema, eu sei que o tal de antes é igual a R1 mais R2C. Certo? Porque é a mesma coisa, quando você coloca assim os resistores em série, sai da equação que entra aqui a resistência equivalente, R1 mais R2. Em série é fácil. Vocês concordam comigo que, olhando para essa equação, pelo que a gente acabou de ver, essa aqui é a constante de tempo que aparece no meu Q de T, igual a Q grande, 1E menos T sobre tal. Se eu resolver essa equação, eu vou chegar nessa fórmula onde Q grande é igual a epsilon dividido por R1 mais R2. Eu não vou resolver, mas a gente acabou de resolver. Se você escreve R igual a R1 mais R2, é a mesma equação que a gente acabou de resolver. Tudo bem? O tal A, ele é mais, né? Cadê? É mais. Verdade, aqui é mais. Ele é menos quando o sinal de menos aparece quando você passa para o outro lado, né? Para integrar. Você passa isso para lá, vai ficar um menos que vai aparecer, que vai estar ligado com esse menos aqui, né? É verdade, é mais. Tudo bem? Então, aqui, sem resolver o sistema, quer dizer, eu já resolvi. Essa aqui vai ser a minha equação. Para Q, e esse vai ser o tal de antes. Tá bom? Professor, Oi. essa equação para Q, ela é com a soma dos dois, porque está em série. Ela é soma dos dois o quê? Resistores, porque está em série? Porque está em série, exato. Se tiver em paralelo, é mais. Enfim, se fosse em paralelo, assim, bonitinho, né? Porque aí você tem que analisar circuito a circuito. Mas se fosse uma coisa assim, que tá bonitinho, certo? Também daria para resolver da mesma maneira, seria resistência equivalente. Concorda? Você monta aqui as Sim. equações aqui, vai dar. Agora, se tem agora, se é mais complicado o meu circuito, porque é um circuito simples esse. Se é mais complicado o meu circuito, aí tem que aplicar a lei das malhas em um monte de lugar. Tá? Em particular, se eu tenho um resistor aqui, me atrapalha esse meu argumento. Concorda? Sim. Porque aí eu vou ter que aplicar a lei das malhas, jogar as correntes cada vez que aparece um nó. Beleza. E aí, qual que é a segunda pergunta? Após ser fechada.
que eu vou chamar de depois. Depois de fechar. Depois de fechar, aqui está fechado, certo? Então, agora, depois de fechar, eu tenho um problema. O meu problema é que eu não posso mais fazer isso, uma malha aqui. Por quê? Porque isso não é mais uma malha. Uma malha é uma coisa que fecha bonitinha. Aqui, eu não posso cruzar fio quando eu desenho a malha. Quer dizer, eu posso cruzar o fio. Desculpa, eu posso cruzar o fio quando eu desenho a malha. Mas eu tenho que tomar cuidado com as correntes. Então, aqui, eu desenhei as minhas correntes. Eu vou chamar de I. Vamos escrever assim. Eu vou dar nome às coisas aqui. Vou chamar de I a corrente que passa no capacitor. E eu vou chamar de I1 a corrente que passa aqui. Eu vou trabalhar primeiro só com o I. Depois, se esse é o I, se eu pegar a malha, essa malha pequenininha aqui, eu sei que o meu capacitor foi carregado assim, né? Ele tem aqui mais, aqui menos. Depois, então, se eu aplicar a lei das malhas nesse desenhinho aqui, o que eu obtenho? Se eu aplico a lei das malhas nesse desenhinho, nessa malha aqui, eu tenho menos Q de T sobre C. Certo? Se eu olho só para cá, para essa malha vermelhinha, é, é como se eu tivesse um descarregamento do capacitor, certo? Que a gente acabou de resolver. Não tem bateria. Então, se eu olho para cá e sei que essa corrente que passa aqui, não importa o que passa aqui. Eu sei que a corrente que passa nos meus objetos, aqui e aqui, é a mesma. Que é. Agora eu coloco o sinal de mais, porque eu estou percorrendo no sentido contrário ao da corrente. I de T. R I de T, né? R2 I de T é igual a zero. E assim como no caso, lembra? Aqui, a corrente vai estar chegando no terminal do negativo, está saindo do positivo para o negativo. Então aqui o meu I, quando eu desenho ele dessa forma, ele é menos dQdt. Então eu chego daqui, que menos Q sobre Q de T sobre C mais R2 dQdt menos, eu falei para vocês que é menos aqui, menos R2 dQdt igual a zero. Ou seja, dQdt é igual a 1 sobre R2C Q de T. E daqui eu já sei, então, que se eu chamar isso aqui de tal depois, isso aqui é R2C, que é o tempo característico que aparece menos, certo? Que aparece na minha equação. Aqui, dt é isso, aqui, é o sinal de menos aqui. Você passa para o outro lado. Mas aí eu sei, então, que o meu Q de T é igual a carga inicial, capacitor, E menos T dividido por R2C, que é a conta que a gente acabou de fazer, integrar essa equação.
E, portanto, se eu derivo, meu I de t, ele é menos dq dt, ele é Q dividido por R2C, é E a menos T dividido por R2C, tá? Tá bom? E eu acho que isso responde à pergunta. A constante de tempo antes da chave ser fechada é essa. Após a chave ser fechada é essa. É essa. Certo? Isso responde à pergunta? Pergunto para vocês. Isso responde à nossa pergunta? Qual que é a nossa pergunta? Determine a corrente na chave como uma função do tempo. Na chave aqui. Determine a corrente na chave como função do tempo. Eu terminei, então? Eu achei o resultado? Não achei o resultado. Por que eu não achei o resultado ainda? Eu não achei o resultado ainda. Aqui está fechado. A chave está fechada. Porque se eu digo que a corrente está aqui, eu tenho nós. Eu tenho nós no meu sistema. Tem um nó aqui. Vou desenhar de vermelhinho. E tem um outro nó aqui. Então, se eu digo que aqui passa I1, eu não posso dizer que o I1 continua. Lembra? Quando eu tenho um nó, eu tenho um nó, a corrente que veio aqui ela vai se quebrar aqui e vai se quebrar aqui. Então, não necessariamente o I1 é igual ao I que passa aqui. Vou desenhar aqui. Ao I que passa na chave, que é switch. Por isso que os livros estão em inglês. A chave é S. Até para não confundir com capacitor. Concorda comigo que? Por quê? Porque se eu ando com esse cara de volta aqui, entra aí aqui. Certo? Então, eu tenho aqui que existe uma coisa aqui que está fazendo alguma coisa. Existe uma bateria aqui que está fornecendo corrente. Essa corrente não necessariamente é igual à corrente que passa na chave, nem a corrente que passa no resistor, porque isso aqui é um nó. Quando tem nó, a gente tem que dividir e ver o que acontece pelas leis de Kirchhoff. Certo? Então, conclusão. É diferente do I na chave. Em princípio. Em princípio é diferente. A gente tem que verificar se ela é igual. Pode acontecer de ser igual, mas como eu tenho que aplicar a lei dos nós, eu tenho que ver o que acontece. Esse I1 é o I1 que passa aqui, né? Então, vamos lá. Eu vou escolher uma malha, que é essa malha. Na malha. O que eu tenho, I1? Aqui, eu tenho aqui epsilon menos R1 e 1. Essa corrente IS não contribui, porque não tem nenhum. Eu estou supondo que a chave não tem resistência, só uma chave. É igual a zero. Então implica que 1 de T é igual a. Isso aqui implica que I1 de T é igual a epsilon por R1 igual a constante. Então eu sei I1. E olha só. Por quê? Porque tem que valer a lei das malhas sempre. Então eu sei I1. E aí, sabendo I1,
ele é diferente do I de T, certo? Então, se eu chamo esse nó aqui de A, eu posso dizer, então, que agora aqui no nó A, o que acontece no nó A? No nó A, está chegando IS, que é uma função de T, porque é I1 que sai, mais o I2 que sai, certo? O I1, o IS é I1 mais I2, então, certo? Porque eu apliquei a lei das malhas para achar I1, e aí eu tenho que aplicar a lei dos nós para achar IS. Ele é I1, então é epsilon sobre R1, mais I2, que mais R2C, ou eu vou chamar isso aqui de I0, né? Suponho que eu conheço aqui esse cara. De I0. Aí depende, aí você vai usar o quê? Aqui eu uso o quê? Você usa os dados que o problema dá, né? Se ele te dá Q, você usa Q. Se ele te dá a corrente inicial, você usa a corrente inicial. Você faz as coisas se adaptando ao que o problema pede. Mas eu vou escrever assim, como I0. I0. E a menos T. R2C. Tá certo? Aí, se o capacitor aí eu posso falar, se o capacitor se capacitor está totalmente carregado no início, então eu tenho aqui o quê? Quem é o quê? É o epsilon dividido por C. Não, C é Q dividido por delta V. Então, carga é epsilon C, certo? Implica que o meu I0 é Q sobre R2C é igual a epsilon sobre R2. Então, se o capacitor está totalmente carregado no início, né? Que é o que a gente supôs aqui, eu posso escrever então que meu IS, quem que é o meu IS? É epsilon sobre R1 mais epsilon sobre R2 e a menos T dividido por R2C. E aí eu encontrei a corrente no meu sistema. Na minha chave S. Na minha chave S. Eu encontrei essa corrente aqui. Assim. Que bonitinho. Eu encontrei a corrente que passa aqui na minha chave S. Então tem que tomar cuidado, porque quando eu fecho o meu sistema, quando eu fecho a minha chave, eu não estou mais com um circuito simples. Quando eu fecho a minha chave, eu estou com um circuito que tem nós, que tem um nó. Então, se o circuito tem nós, tem um nó aqui,
Outro nó aqui, eu tenho que tomar cuidado para poder... eu tenho que distribuir as correntes, eu não posso fazer... Eu não posso dizer que toda a corrente é igual. Eu tenho que distribuir as correntes. Calha de, nesse tipo de sistema específico, não ter corrente na chave, né? Desculpa, não ter resistência na chave, nem nenhum outro tipo de coisa, né? Porque é ideal. A gente supõe tudo ideal para poder fazer. No mundo real, as coisas não são ideais, mas aqui na lousa é. Então, aqui o que acontece é que passa a mesma corrente em R2 e em C, e mais em nenhum lugar, e não tem queda de potencial em nenhum outro lugar, então eu resolvo separado. Passa a mesma corrente na bateria em R1, não tem mais nenhuma outra queda de potencial, eu resolvo separado. Eu encontro a corrente I, que eu chamei, que é a que passa no capacitor, e a corrente I1, que passa no resistor. E aí eu tenho que achar a corrente na chave. Aí eu preciso, como tem nó aqui, eu preciso aplicar a lei dos nós para descobrir a corrente na chave. Tudo bem, gente? Vocês entenderam o exercício? Vocês têm perguntas? É meio confuso. Esse exercício é uma combinação das leis de Kirchhoff com o circuito RC. Se você olhar aqui, se tem nó, tem que usar a lei de Kirchhoff. Mas também tem capacitor, então ele também é o circuito RC. Então você tem que usar as leis de Kirchhoff para encontrar. Vai complicando, né? Você tem que usar as leis de Kirchhoff para encontrar as equações diferenciais no seu sistema. Aqui não, nesse daqui não vai dar equação diferencial porque não tem capacitor. Mas nesse aqui, nessa malha como tem, vai dar equação diferencial. Professor, E aí é somar. Oi. você falou que o capacitor aqui está carregado porque nessa malha é como se ele que estivesse dando a DDP, essa malhazinha? Isso. Ele fala, fecha a chave em T igual a zero. Então ele os problemas eles não estão totalmente escritos da maneira, mas é como se tivesse carregado tudo e aí fecha a chave. Ok. Quando fecha a chave, o capacitor se comporta efetivamente daquele jeito que a gente falou, mais ou menos, né? Como uma bateria. Então ele vai começar a descarregar. Aí você achou a corrente que passa ali, só que como tem mais duas, não dá para falar que ela que é a corrente que varia total. Não dá, porque Mas a bateria continua fornecendo corrente aqui. A bateria está ligada. Certo? Certo. E aí, se ela está ligada, esse desenho. Se ela está ligada, passa uma corrente aqui, chega uma corrente aqui, elas não necessariamente são iguais. E aí tem nó no sistema porque eu liguei, porque eu fechei a chave, isso aqui virou um fio, tem nó no sistema, tendo nó no sistema, tem que aplicar a lei dos nós, coisa que não apareceria se fosse só com a chave aberta, né? A gente resolveu, é mais fácil. Com a chave fechada, a gente tem que tomar esse cuidado de aplicar as leis de Kirchhoff separadamente. Você pode aplicar de outra maneira. Você podia ter escolhido essa malha aqui. Ia dar o mesmo resultado, certo? Você poderia falar, não quero essa, eu quero essa. Você faz. Mas essa aqui é mais fácil porque você divide as correntes, né? Aqui você resolve só para I, aqui só para I1. A lei dos nós te dá a resposta. Beleza. Beleza? Beleza, gente? Vocês estão desanimados? Que é muita informação na lousa. Muita informação na lousa.
É por isso que eu quis fazer uma aula separada de circuitos RC, porque parece simples o circuito RC. É um resistor e um capacitor, não tem segredo. Mas não é simples. Parece simples, mas não é simples. Parece simples porque tá bonitinho. Mas você vê aqui, quando já começa. Primeiro que tem o problema de resolver a equação diferencial, que tem que resolver. Segundo que aqui, quando você. Esse aqui eu coloquei de propósito, esse exercício. Eu queria mostrar uma aplicação quando você tem malhas complicadas, quando você tem um circuito complicado, não é muito complicado, mas é complicado, na presença de resistores e capacitores. O que eu chamo de complicado? Ele é complicado porque ele não é um circuito simples. Complicado é o contrário de simples. Simples é um circuito assim. Complicado, que eu estou falando, é quando você tem nós intermediários. E aí você tem que se virar, certo? E aí você tem que se virar. E você tem que ver que analisar as malhas corretas para dividir, para resolver o seu sistema, ver que no capacitor vai aparecer carga, no resistor vai aparecer corrente, então a corrente vai ser de alguma maneira derivada da carga, e você, enfim, e você resolve. Eu não sei, não tá pronta a P2 ainda, né? Mas mesmo não sendo esse o circuito da P2, é bom entender, porque pode ser parecido, né? Pode ter aquele item malvado, o item C. O item C sempre é o item malvado. O item C, eu vou mostrar um circuito que não vai ser, eu acho, o da prova, mas daria para brincar com isso daqui, ó. Olha só, esse circuito que bonitinho, eu não vou fazer esse, tá? Mas dá para fazer coisas mais complicadas. Mas eu não vou fazer isso. Eu vou parar aqui em circuitos RC porque eu acho que esse exemplo é suficiente para ver a complexidade de se resolver um circuito com resistores e capacitores quando a gente tem um circuito que tem que aplicar leis de Kirchhoff de uma maneira não trivial. Tá bom? Vocês se convenceram de que tem que estudar circuito RC? Ô, professor, Oi. só uma pergunta. A corrente não deveria variar depois que ela passa do capacitor? Como assim varia? Mudar o valor? É, tipo no primeiro, quando a chavinha está desligada. A corrente no R1 não deveria ser, tipo, diferente da corrente no R2? Não, porque a carga que chega é a carga que sai. O capacitor sempre vai armazenar carga mais Q e menos Q, certo? Ele armazena cargas numa taxa igual, positiva e negativa. Ok. Então, não mudaria a corrente. Não, quando está assim, não. A corrente que entra aqui é igual a taxa de variação de carga no capacitor, que é a corrente que sai. Beleza. É. Maravilha, vocês estão convencidos de que tem que estudar. Eu preparei um exercício, que é um exercício de revisão de associação de resistores. Não sei se vocês querem que acabe a aula ou que eu faça o exercício. É uma decisão de vocês. Vocês podem votar, certo? Não, tem que ter o tempo suficiente para resolver o exercício, que é esse exercício.
Não, aquele não. Aquele não. Aquele eu deixo como exercício para vocês brincarem em casa durante o feriado. São 6 dias de feriado, porque é dia do funcionário público. Com sorte, dá tempo de resolver o exercício em 6 dias. Com o tempo de dormir, comer e tal. Vamos resolver esse que dá tempo. Eu tenho um circuito assim, ó. Não tenho circuito, eu quero analisar. Vamos voltar lá para a primeira aula de corrente, que é a aula de associação de resistores. Então, eu tenho 3 resistores da mesma resistência R que estão conectados, como mostra a figura. A potência máxima que pode ser fornecida com segurança a qualquer dos resistores é 25 watts. Ou seja, isso aqui eu vou chamar de P máximo. Ou seja, se eu fornecer uma potência maior do que 25 watts a algum dos resistores, ele queima e eu perco o circuito. A. Qual a diferença de potencial máxima que pode ser aplicada aos terminais A e B? Dada essa restrição, a restrição de que a potência máxima é 25 watts. Letra B. Para tensão determinada, qual é a potência fornecida para cada resistor? Um deles vai ter a potência máxima, certo? Os outros dois têm que ter potência menor. E C. Qual é a potência total fornecida para a associação de resistores? Vamos lá. Esse é o desenho. Vou chamar de 1, 2 e 3. Só para eu poder dar nome para as coisas quando eu for resolver. Então, vamos lá. Dado ΔV a B, o que eu sei? Eu sei que a maior corrente possível em qualquer dos resistores é dada por. Eu não sei ΔV, eu não sei o que é ΔV, mas eu sei a corrente. Eu tenho que ver. O que eu tenho no problema? Eu tenho a potência máxima. Então, em máximo, a potência máxima vai ser R máximo. Vai ser R que multiplica em máximo ao quadrado, certo? É a fórmula da potência, mas do jeito correto. Qual que é o jeito correto? Lembra lá da primeira aula. O jeito correto é pegar aqui, como eu tenho potência e corrente, só eu não sei a minha diferença de potencial. Aqui tem uma diferença de potencial, aqui tem outra diferença de potencial. Eu não sei elas, eu posso saber, dá para calcular. Mas antes de calcular, eu sei que isso aqui vai ser verdade. Sei que a corrente máxima que pode passar num resistor é a raiz quadrada da potência máxima, que é 25 watts dividido por R. Vocês concordam? Que se passar uma corrente maior do que essa, significa que a potência é maior e o meu resistor queima, pelo enunciado. E daí? Deixa eu chamar isso aqui de I1. Eu uso I2. Aqui eu uso I3. Então, e daí? Vou chamar isso aqui de R1, R2, R3, I1, I2 e I3. Aí que eu sei que a potência máxima é dada, R é igual para todos e é dado. Eu sei que a corrente máxima é essa. Agora, pela lei dos nós, como I1 igual a I2 mais I3, vai ter I1 maior que I2 e I1 maior que I3. Logo, a corrente máxima vai passar em 1.
Então, o I1 máximo é raiz de P máximo sobre R, certo? Então, eu sei que a corrente é máxima. Então, eu tenho que P1 é P máximo. Então, eu encontrei a potência no resistor 1 e a corrente no resistor 1. E a pergunta é: qual a diferença de potencial máxima que pode ser aplicada? Como o resistor é igual, como delta V em 1 é igual a R vezes I1, e delta V em 2 é delta V2, delta V3. Eu tenho que a corrente máxima que pode passar, que passa em I1, eu tenho que corresponde à maior diferença de potencial. Então, a maior DDP será no resistor R1, certo? Porque sim, porque é o que a gente acabou de falar. Porque é o que a gente acabou de falar aqui. A gente acabou de falar aqui. A gente acabou de falar aqui que a corrente máxima passa no resistor R1. Então, ela, como todos os resistores têm a mesma resistência, ela corresponde à diferença de potencial máximo. Isso aqui implica que ΔV máximo é R vezes I1 máximo. Então, ΔV máximo, quem é ele? Ele é R vezes, então é raiz de R vezes P máximo. Certo? Esse ΔV não, tá errado isso que eu falei. Esse é ΔV1 máximo. Ele quer saber que eu estou me confundindo. Ele quer saber a máxima diferença de potencial que pode ser aplicada aos terminais A e B. Ele quer ΔV a B máximo. Quando eu passo a maior corrente em R1, isso vai gerar o máximo valor de ΔV no resistor R1. E aqui tem coisa. Tá? Então aqui tem uma queda. ΔV1 máximo. Porque passa a corrente máxima. E o máximo passa em I1. Porque a maior corrente é em I1 e os 3 R são iguais. Mas não é isso que ele quer saber. Ele quer saber isso aqui. Qual que é a maior diferença de potencial que pode estar entre os terminais A e B para que eu tenha a máxima potência em um dos resistores, dissipada em um dos resistores, ou em outras palavras, para que eu tenha a máxima corrente passando em um dos resistores. E aí, vamos lá. Eu sei que aqui passa em 1, então eu sei que o ΔVAB máximo ele é igual à resistência equivalente do sistema vezes a corrente que passa na associação em série, que passa em I1. Vocês concordam? Se eu botar aqui uma resistência equivalente, o ΔV vai ser a resistência equivalente vezes a corrente. Qual corrente? A corrente que passa
na associação em série, que é a mesma que passa em I1. Deixa eu ver se tem desenho aqui. Tem desenho aqui. Então eu vou copiar isso daqui. Tá? E aí é fácil, porque aí a resistência equivalente. Então, se eu pego a associação em paralelo, se eu pego isso daqui, isso aqui é equivalente a um R', onde R1 sobre R', 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, é igual a 2 sobre R, porque é, né? Porque eles são iguais. Clica aqui R' igual a R sobre 2. Então, a resistência equivalente do meu sistema vai estar em série, isso é R mais R2. É igual a 3R sobre 2, certo? Então, meu ΔVAB máximo, quem que ele é? Meu ΔV máximo é 3 meios R e máximo, que é 3 meios de R que multiplica a raiz quadrada da potência máxima dividido por R, R vezes P máximo. Concorda? Essa é a maior diferença de potencial possível entre os terminais A e B, dado que em cada resistor a potência máxima dissipada só pode ser igual a P máximo, que é 25 watts. Mas vocês concordam comigo? Vocês querem que volte aqui? Qual a diferença de potencial máxima que pode ser aplicada aos terminais A e B? Dado que a potência máxima em cada dos resistores, cada um dos resistores, para que aplique, para que eles não queimem, ou seja, que aí se curta-circuita o negócio, é P máximo, é 25 watts. Aí tem mais pergunta, né? Para essa tensão, qual é a potência fornecida para cada resistor? A potência fornecida para cada. O que eu tenho? Então, que é a maior. Quando o ΔV é máximo, essa aqui é a maior. Potência I1, e isso aqui é a maior potência. Os terminais. Certo? Certo? E aí, o que acontece? Não tem esse R1. Por que não tem esse R1? O que acontece? Eu vou calcular. A potência em 1, e eu sei que ΔV 1 máximo ao quadrado dividido por R. Então é R vezes P máximo, é P máximo. Como eu falei, esperado, era o P máximo. A gente começou assim, essa foi a condição para o nosso problema. E aí, vamos lá. Se aqui passa I1, aqui passa I2, como as resistências são iguais, como I1 igual a I2, que é igual a. Desculpa, I2 igual a I3, certo? Aqui eu chamei de I2, eu chamei de I3, aqui eu chamei de I1. Então, como I2 é igual a I3, porque as resistências são iguais, como I2
igual a I3, que é igual a I1 sobre 2. Então, I2 igual a I3 igual a I1 sobre 2. I1 cadê? Cadê o I1? Aqui. I1 é isso? Então, é meio de raiz quadrada de P máximo sobre R. Então, a potência em 2 é igual a potência em 3. É igual a R vezes I máximo quadrado sobre 2. Que é igual a R vezes qualquer um deles, certo? I2 sobre 2 ao quadrado. I2 ao quadrado. Que é igual a 1 quarto, certo? 1 quarto de R vezes raiz quadrada. Aí a raiz quadrada se cancela, P máximo sobre R. Então, P2 igual a P3, que é igual a 1 quarto da potência máxima possível. Tá certo? Professor, só porque eu me perdi um pouquinho. Ah, O R1 ele tem o I máximo porque ele. Calma, ele tem a potência máxima porque por ele passa a corrente máxima. isso, E aí, isso foi o que você fez primeiro. isso, Só que aí o A não pedia isso. Ele pedia só o ΔV máximo dos pontos A e B. isso. E aí você usou o que você tinha primeiro agora? E eu usei o que eu tinha primeiro agora. Eu tenho o I máximo, que eu calculei no 1. Dá Certo. para calcular de várias maneiras as coisas, né? Eu preferi essa. Eu tenho o I máximo que eu calculei no 1. Com ele eu consigo I2 e 3 nessa configuração. E as potências. Tá. Certo? Certo. Beleza. E aí a pergunta C é a potência total dissipada na associação de resistores. A potência total dissipada na associação dos resistores, a potência em 1, mais a potência em 2, mais a potência em 3, que é igual a 1 mais 3 meios da potência máxima possível em cada resistor. Certo? Certo? Certo. Então é isso, gente. Eu tinha preparado mais um exercício, mas não vai dar tempo de fazer. Então eu sugiro que vocês façam. Que é a mesma coisa, calcule a potência fornecida em cada resistor no circuito mostrado na figura. Dado que eu dou uma diferença potencial V, eu vou lá, aplico a lei dos nós, né? A lei das malhas. Ou, se eu quiser, isso aqui pode ser visto como sendo isso daqui. Eu calculo a corrente em cada um. Calculo a diferença potencial e encontro do mesmo jeito eu encontro a potência em cada resistor, certo? Eu estou resolvendo uma associação de resistores aqui. Eu sugiro que vocês façam para treinar. Tudo bem? Se não está tudo bem, pelo menos estão conformados que é assim que é a coisa? Então tá bom.